Tatiana Faia, olá. Olá, boa tarde. Obrigada por aceitar conversar comigo aqui para o Poema Ensina a Cair. Um bocadinho, já estava para fazer isto consigo há imenso tempo. Finalmente conseguimos aqui acertar uma agenda. A minha ideia, Tatiana, se concordar, é conversarmos um bocadinho sobre o seu trabalho, sobre o facto de não viver em Portugal, sobre a poesia, claro, e depois vemos como corre. Eventualmente depois até desafiava a ler um poema seu no final, se não achar mal. Não sei se gosta de ler poesia assim alto, a sua Sim, poesia. não me chatei. Gosto de ler poesia. Normalmente leio alto quando estou a rever, mas sim, não me chatei. Queria agradecer-lhe muito o convite. Fiquei muito contente com este convite. Uh, Eu é que agradeço, Tatiana, eu é que agradeço. Então, para quem não a conhece, podia dar aqui não conhece o seu trabalho, podia dar aqui umas notas iniciais, tenho de pôr os óculos. A Tatiana Faia nasceu em 1986, certo? É sim, jovem, é mesmo jovem. relativamente. Vive e trabalha em Oxford, é doutorada em literatura grega, da Grécia Antiga, com uma tese sobre a Ilíada de Homero. Com José Pedro Moreira e André Simões editou a revista Ítaca, Cadernos de Ideias, Textos e Imagens entre 2009 e 2011. Atualmente é editora com outras pessoas da Enfermaria 6, que é um projeto online do qual já poderemos falar também. É autora de 3 livros de poesia, um dos quais é este que está aqui, Um Quarto em Atenas, editado pela Tinta da China, que foi premiado pelos prémios PEN 2019, certo? Certo. 2019. Pronto, também escreveu contos e ensaios e eu poderia ler aqui, recorrer-me aqui destas notas que o Pedro Mexia tem no seu livro Sim. iniciais, onde ele diz que os poemas são escritos em cidades estrangeiras e observam Portugal desdenhosamente a qualquer coisa dos Louca Infecta de Jorge de Sena, e também temos uma Madrid revisitada que lembraria as amarguras de Rui Belo. E diz que a Tatiana tem um registro instável, nervoso, passa-se da bilis dos jovens poetas à ideia de civilização depois do Holocausto, da crise grega ao melodrama sofisticadíssimo. E à sombra de Kafka o amor parece com um desencontro entre a inteligência e a vontade. Pronto. Depois refere o facto de a Tatiana ser especialista em estudos clássicos. Se calhar, e como não nos conhecemos, e é a primeira vez que estamos a ter a oportunidade de conversar, começamos por aí, Tatiana. Esta ideia de estudar estudos clássicos aconteceu por quê? Vinha de cedo? Gostava da Grécia já quando era miúda? Como é que é? Sim, vinha de cedo. Na verdade, foi a decisão que acabou por definir o ponto em que eu estou agora, acabou por definir toda a minha vida, que é estranho. Mas eu, com 12 ou 13 anos, eu sabia que queria estudar História do Império Romano e História da Grécia. E aos 15 anos, eu cresci numa vilazinha, no Ribatejo, e aos 15 anos eu fui estudar para Lisboa porque o latim era parte era o exame que eu tinha de fazer. Nessa altura ainda era obrigatório, hoje em dia já não é, para entrar na universidade para estudar estudos clássicos, com grande tristeza da minha família, que é um curso muito pouco prático. E eu queria estudar clássicas porque me fascinava um passado que me parecia tão presente. E depois, em retrospectiva, é um curso que o que me interessava nas humanidades, e é um curso que permite um, estudar tudo o que é relevante nas humanidades. Não é? Uma pessoa aprende 2 línguas, aprende filosofia, aprende história, aprende literatura, e foi assim uma decisão que veio relativamente cedo, sim. E quando diz que mudou a sua vida ou acabou por determinar a sua vida, essa escolha, o que é que quer dizer com isso? Porque todas as decisões que eu tomei subsequentemente e todas as minhas escolhas de vida foram mais ou menos informadas pela narrativa deste curso. Quer dizer, eu conheci o meu marido quando éramos os 2 alunos em clássicas. Eu acabei por mudar de país porque queria fazer um doutoramento em estudos clássicos, e a área em que eu me queria especializar não havia à data especialistas que me pudessem orientar no trabalho que eu queria fazer.
e o meu departamento em Lisboa deu-me a oportunidade de sair, e quando saí vim para a Inglaterra e eu devia ter ficado em Inglaterra 6 meses e acabei por ficar uma década. Portanto, eu sou um daqueles imigrantes horríveis que ficou muito, horríveis para os ingleses, que ficou muito tempo depois de ter sido o termo, mas encontrei um ambiente ao qual me senti ligada de alguma maneira, assim, se assim se pode dizer. E eu acho que a minha prática de escrita, que é na verdade de todos os ofícios que eu tenho, eu tive aquele que é o mais importante para mim, está profundamente ligada a coisas, a estruturas de pensamento, a ideias que estudar estudos clássicos, talvez mais em Lisboa do que em Oxford, me deu, e isso faz. E é isso que eu quero dizer quando digo que esta decisão mudou a minha vida. É um curso bizarro que pouca gente estuda, mas em retrospectiva Foi a escolha certa. Foi a escolha certa, sim, eu acho que sim. A sua família não achou boa ideia isso, que fosse estudar estudos clássicos? Não achou... Não se opuseram particularmente, não, mas acharam estranho. Quer dizer, é estranho no sentido da utilidade que se pensa que um curso deve dar, mas a verdade é que qualquer pessoa que entra no mercado de trabalho sabe que um emprego aprende-se fazendo, é mais ou menos. Um curso não dá necessariamente uma profissionalização. Claro, claro. Uma coisa é a academia, outra coisa é trabalhar, não é? São coisas diferentes. Uma coisa é fazer um curso, outra coisa é trabalhar. A Tatiana falou desse encanto, o encantamento com a literatura grega e romana, de saber logo aos 15 anos que era isso que queria conhecer melhor. Talvez queria perguntar-lhe se isso terá a ver com esta ideia que persiste até hoje, mesmo para quem não estudou de forma académica como a Tatiana, este tipo de literatura, mas há esta ideia de que é a literatura fundadora de toda a literatura posterior, digamos assim, e que, como a Tatiana dizia há pouco, encontra espelho no presente, ou seja, continua a ser muito presente. Percebeu isso logo cedo, que aquilo que se encontra nos estudos clássicos tem espelho hoje em dia, ou continua a ter e provavelmente continuará, ou não? Não necessariamente, não é algo que eu tenha... eu acho que continua a ter relevância no presente, acho ao mesmo tempo que eu às vezes penso, mas quem raio são estes gregos? É que nós não temos maneira de saber quem é que eles são. Eu estava a ter essa conversa aqui há uns dias com um amigo. Quem é que eles foram, como é que eles viveram exatamente. Há até coisas nos textos da Grécia Antiga que continuam a ser mistérios indecifráveis para nós. O meu favorito será o facto de nós não termos qualquer ideia se Homero existiu ou não. Não se sabe se é um autor daquelas duas épicas fundadoras ou não. Aliás, isso leva-me à outra parte da sua pergunta. A mim agrada-me bastante a ideia de que nem tudo veio da Grécia ou de Roma. Há bastante gente, bastante original, muitos séculos depois, ainda bem. É preciso suspeitar das coisas que têm demasiada autoridade sobre a nossa cultura. E apesar de tudo, eu acho que as clássicas em Portugal têm uma história benigna, quer dizer, não tem a história da apropriação por regimes de extrema-direita que, por exemplo, se encontra na Itália ou na Alemanha, tem uma história relativamente benigna, mas há autores muito, muito originais depois e ainda bem, não é? Claro. Não dizemos que são os únicos, mas foram os primeiros e têm essa importância, não é? De trazerem também narrativas que, como a Tatiana dizia, pronto, até hoje prevalecem, não é? Há quem diga, eu tive a oportunidade de entrevistar para o podcast do Poema Ensina a Cair, eu creio que foi até o Pedro Santos Guerreiro que defendeu esta ideia, mas agora não estou certa. Um dos convidados dizia, porque todas as narrativas, tudo o que nós possamos fazer, trata-se sempre da viagem, trata-se sempre do regresso a casa, e das peripécias da viagem, ou seja, como se tudo estivesse ligado a essas
primeiras obras universais. Eu achei muito interessante a apreciação, não sei se faz algum sentido ou não, mas achei interessante, não é? Parece que há um referencial ali, não é? Há um referencial e eu acho que há qualquer coisa de... É um fundo cultural comum, não é? Que nos une a todos enquanto europeus, de alguma maneira, nós estamos todos mais ou menos, não é? Uns mais do lado dos bárbaros do Império Romano, como o caso dos ingleses e dos portugueses, outros mais no centro, mas é um fundo cultural comum que nos une e é de alguma maneira uma língua comum. É uma língua comum também de cultura, não é? Que continua a ser revisitada constantemente, não é? Há Dante, há Camões, há Ezra Pound, e há T.S. Eliot, há essa gente toda. É engraçado que eu não sei quem é que foi com quem a Raquel teve essa conversa, mas é engraçado que o Cavafis, o poeta grego modernista, tem um poema em que ele diz exatamente isso, não é? Que é sobre Ítaca, e ele diz: quando partires para Ítaca, pede que seja longa a viagem, para quando regressares, saberes o que é que as pequenas Ítacas querem dizer. É Isso é interessante a engraçado. ideia, não é? É muito interessante. Bom, estamos aqui a falar da sua opção de vida, que é estudar os estudos clássicos, não só no curso, como no doutoramento, e é isso que acaba por fazer, digamos, no day job, não é? Mas a Tatiana escreve, e há pouco dizia que escreve... que a escrita é uma parte fundamental da sua vida. Eu tive a oportunidade de encontrar, é difícil encontrar entrevistas suas online, deixe-me já dizer, mas encontrei assim algumas, achei muito interessante uma entrevista que deu, eu creio que é uma revista online que se chama Como Eu Escrevo, será brasileira, porque está em português do Brasil, e há uma citação, a Tatiana às tantas a uma resposta, a uma pergunta que lhe fazem, diz: o mundo está iluminado quando estou a escrever e imerso na escuridão de outro modo, e esta é possivelmente a única coisa que me há de manter civilizada para a vida. Eu achei isto uma ideia muito bonita, esta ideia de o mundo estar iluminado quando está a escrever, como se, depois diz, continua, talvez essa coisa que não é bem felicidade, mas é uma forma de alegria, não fosse tão clara para mim no princípio quando comecei a escrever. Ou seja, há esta ideia de iluminação e também associada a uma ideia de alegria que a Tatiana retira do ato de escrever. Quero falar-me sobre isso, acho tão interessante esta ideia. Ok, vamos lá, o que é que eu posso dizer sobre isso? Eu sei que é de um rapaz chamado José Nunes e é um repositório engraçado. Ele entrevista toda a gente e mais alguém, e são sempre as mesmas perguntas, e há vários escritores de língua portuguesa que estão lá. Eu penso que ele se chama José Nunes. Isso tem a ver com a ideia de ter tempo ou não ter tempo para escrever. Eu quando dei essa entrevista, eu estava com muito, muito pouco tempo para escrever. Eu tenho um trabalho como editora em Oxford, eu trabalho na edição de revistas académicas, e há alturas no meu trabalho em que eu não tenho tempo para respirar. E há uma série de editores literatos melancólicos em Oxford que têm conversas destas, a gente que se interessa por escrever e que escreve de uma maneira ou outra. E eu tenho uma boa amiga com quem uma vez tivemos essa conversa, ela estava-me a dizer que não escrevia há muito, muito tempo, tinha basicamente parado. E eu estava-lhe a dizer que eu também não conseguia escrever, e entendi, acho que foi nessa altura que eu entendi como nunca me tinha acontecido tão prolongadamente antes. Não é aquela coisa de pensar que a musa se vai embora, mas parece que sim, que pode ir. Era uma coisa que eu nunca tinha entendido antes, que há de facto uma parte de como se percebe a realidade quando se está a escrever. Há uma espécie de atenção que se dá às coisas que é um modo específico da escrita. É uma coisa que organiza a cabeça de certa maneira, e organiza o modo como eu saio à rua e observo as coisas que estão à minha volta todos os dias quando eu estou a escrever, que não está lá quando eu não estou. Isso tem a ver, pode ser que seja uma variação sobre a ideia de ouvir o poema ou procurar a inspiração, mas isso é muito claro para mim quando está lá ou quando não está. E como eu não sou daqueles escritores de disciplina que escrevem 500 palavras todos os dias e está tudo certo, eu dependo muito destes altos e baixos e de coisas, e
de acontecimentos e de encontros que são oportunistas e acidentais, que eu nunca sei como é que vão acontecer. Nesse poema, No Quarto em Atenas, eu tenho um poema engraçado que é sobre um hábito que eu tive durante muito tempo. Há aqui uma livraria de arte que tem só o que eles vendem é livros de arte, catálogos de arte, e houve um dia em que eu todos os dias tirava 10 ou 20 minutos e ficava a folhear um catálogo qualquer, porque ninguém diz a uma pessoa para se ir embora da livraria, então eu ia e olhava para o que me passasse pela cabeça naquele dia. E eles tinham uma Bíblia ilustrada do Chagall. Eu não tinha ideia que o Chagall tivesse ilustrado a Bíblia. E são as primeiras coisas, eu agora tenho uma memória muito má do livro, e as primeiras coisas são tudo atmosferas vermelhas e muito escuras. E aquilo ficou comigo durante tanto tempo, eu não consegui perceber porquê, até que me sentei para escrever um poema em que aparece esta Bíblia do Chagall e este modo que é quase oportunista de escrever. E para mim não há de facto um método. Eu sou muito desorganizada, é muito difícil impor uma estrutura. O José Luís Barreto Guimarães dizia que era a diferença entre escrever poemas e livros de poemas. E eu tenho muitos poemas e só depois é que percebo que tenho um livro ou não. Portanto, não escreve o poema organizando o livro. Significa isso que, como disse há pouco, pode estar momentos, mesmo assim, períodos sem escrever, onde não sabe onde é que anda a musa, é isso? Não, posso E isso deixar inquieta ou não? muito. E causa uma ansiedade muito grande. E nunca conheci um escritor que não passasse por isso sem uma grande ansiedade. Tenho um bom amigo meu que o que ele faz é traduzir. Ele traduz outros poetas e traduz outros autores nos intervalos. E ele é alguém que escreveu muito poucos livros ao longo da vida dele. Ele tem 6 ou 7 livros. E ele diz-me que a maneira como combate a ansiedade que lhe causa é eu entro na pele de outros escritores e traduzo-os. E a Tatiana, como é que combate? Como é que eu combato isso? Eu acho que à medida que vou ficando mais velha, vou lidando com isso com menos inquietude. Quer dizer, o mundo não precisa de mais um poeta. Se eu nunca mais escrever um verso, nunca mais ninguém vai morrer, não é? Mas eu acho que tenho um poema nesse livro em que eu falo disso. Talvez seja um poema do novo livro, agora não me lembro a certo. Em que eu digo que é uma arte tão difícil que é sempre preciso começá-la do princípio. E isso quer dizer também reinventar as coisas que escrevemos e para não estar a escrever sempre a mesma coisa. O Picasso dizia que não havia evolução e que o estilo dele nunca tinha evoluído, tinha estado sempre ligado ao presente dele. Mas quer dizer, quando se está ali entre os 20 e os 30 talvez haja alguma evolução. Eu passei por alguns períodos em que não consegui escrever. O último ano foi terrível para mim. Porque, O da pandemia, este último. e nem... Acho que foi o primeiro ano da minha vida em que eu nem sequer consegui ler poesia. Houve assim qualquer coisa que se passou que eu não consigo explicar objetivamente, que é misteriosa até para mim, mas foi muito mal. Eu de facto não consegui escrever quase nada. E tenho um livro a meio que está começado desde 2017 e tenho uma ideia muito clara do que é que quero fazer com ele e só agora, no princípio de janeiro, é que voltei a ser capaz de pensar nisso e recomecei a escrever. Mas para mim, de facto, não é uma oficina no sentido de produção de todo. É algo que está ligado a coisas que são mais profundas. Se isto faz algum sentido. Não tem de fazer. Faz sentido para si, é só isso que importa. Dizia há pouco que é algo que escrever poesia é algo que é tão difícil, creio que foi a expressão que usou, que quando se faz é como se estivesse a começar pela primeira vez. Por que é que diz que é tão difícil? Isso é difícil de responder. É difícil para mim, de um modo geral. Para mim, por exemplo, é muito difícil acabar um poema. Talvez seja por isso que eles são tão longos. É difícil porque quanto mais consciente uma pessoa é da diferença entre poesia e retórica, quer dizer, sobre aquilo que é a função de um texto para
uma função meramente persuasiva de um texto e poesia de facto, não é? Aquele traspasso que é claramente poesia, não é? Aquela coisa que a Emily Dickinson dizia que sabia que era poesia quando lhe deixava o corpo tão frio que gelava o sangue, qualquer coisa assim. Um, eu tenho uma noção muito aguda dessa diferença, apesar de toda a cegueira à volta. Eu sei quando é que escrevi um poema, quando é algo que é menos do que isso, e que é uma coisa que tem outras funções, e eu não quero misturar essas duas coisas. Um poema é um campo aberto que não... É uma observação, não é algo que esteja... Eu não quero usar a minha poesia para avançar qualquer agenda ou para... São notas e observações que podem fazer sentido para outras pessoas e nas quais elas podem entrar e dizer-lhes alguma coisa, ser-lhes útil de alguma maneira, mas não é uma operação retórica para mim e é muito, muito difícil separá-las ou distingui-las. até porque, quer dizer, os poemas têm estruturas retóricas, como Sim, nós vamos ver mais claro, para a frente nesta conversa, claro, claro. mas é de facto algo mais elevado do que isso. E quando sabe que é um poema, tem a ver com, digamos, uma análise mais académica, um olho mais académico para o poema, ou quando sabe que é um poema, é uma coisa mais sua, empírica? Não tem nada, nem sequer, quer dizer, nem há sequer. Um poema para mim nem sequer se confunde com nada que eu escrevo academicamente, embora eu tenha, até depois do doutoramento, os meus interesses académicos são mais, obviamente, sobre poesia, sobre poesia moderna, mas não, as duas coisas não se confundem nem um pouco, até porque há muita prosa académica que é absolutamente intragável. Não, há coisas muito inteligentes e muito bem escritas, mas quer dizer, não são coisas com a mesma função de todo. Então, como é que a Tatiana sabe? Olha, portanto, está a ler. Qual é a lente, digamos, que utiliza? É uma lente mais. Se é uma coisa que. Raquel, eu acho que se é uma coisa que está viva, que tem vida própria, que é uma forma de vida, e que existe separadamente de tudo isso. É engraçado pensar que os gregos, quando a literatura começa, eles não sabiam escrever. Nós sabemos que o único registro disso, o único registro literário que nós temos disso, o melhor registro literário que nós temos disso é Homero, porque são as únicas duas obras que nós temos que claramente a mente funciona, a mente de quem criou aquilo funciona de uma maneira completamente diferente de quem escreve. É uma coisa que é baseada na memória, que está ligada a um mundo que está interessado nas relações entre as pessoas que ultrapassam em muito que são dilemas filosóficos, dilemas próprios da vida de cada um. Eu diria que eu sei que escrevi um poema quando acho que há qualquer coisa disso. E há coisas que só dá mesmo para dizer com um poema, não há outra maneira de as dizer, porque é um pouco como as curtas-metragens no cinema. Há ali duas ou três cenas que são sobrepostas umas às outras, e depois uma pessoa olha e há uma espécie de significado que não se tinha visto e que chega depois, e que é aquele conjunto. Uma revelação, sim. E isso, é essa relação que é a Revelação, poesia, sim, parece-me. sim. É. Que interessante, que interessante. É. Dizia há pouco que os seus poemas, foi a Tatiana que o referiu, que os seus poemas são longos. Já tentou fazer curtos, é isso? Tem essa preocupação? Ou seja, para referir isso é uma coisa que tem presente, a extensão? A extensão, vamos lá ver, a extensão e a não extensão. A extensão é claramente uma limitação para mim. Eu tenho até um poema em que gozo com isso. No meu último livro, eu tenho um amigo meu que é o João Moita, que ele é muito bom na contenção. É um daqueles poetas que é da escola da contenção, aliás, como um poeta que é importante para ele, que é o espanhol António Gamoneda, e eu tenho um poema em que gozo com a minha dificuldade em atingir essa contenção. É muito raro para mim. Eu sou, de facto, uma poeta narrativa
talvez a minha ambição não seja escrever um poema da extensão da Ilíada ou da Odisseia, espero não chegar a isso, mas de facto interessam-me formas narrativas mais longas, porque os meus poemas são narrativos. Eu, de alguma maneira, não sou bem uma poeta lírica. E o que é que gosta de ler, Tatiana? Gosta de ler esse tipo de poesia mais narrativa ou pelo contrário, ou lê tudo? Ou a poesia lírica, quer dizer, lírico pode ser a mesma, sendo longo, não é? Há grandes poemas confessionais. Não, eu sou bastante omnívora em termos de... Como sou uma poeta oportunista em termos de não sei quando é que a inspiração vai, nunca nego nada. Eu, de facto, e até agora acho que estou mais preconceituosa. Quando eu era mais nova, eu lia omnivoramente tudo e mais alguma coisa. E tudo me interessava. E agora sinto, apesar de tudo, que os meus horizontes vão ficando mais fechados. Isso, na verdade, é uma coisa que me perturba um bocado. Fechados significa o quê? Os interesses estão a ficar diferentes, é isso? Sim, estão a ficar delimitados de alguma maneira. E há poetas que... Eu penso que isso também tem um lado que não é mau, quer dizer que há coisas que vão ser para mim uma revelação tardia e que vai haver leituras que me podem influenciar muito tardiamente. Isso de alguma maneira é bom, não é? Sim, claro. São descobertas que continuarão a vir, mas sinto que tenho uma tendência para determinadas geografias e para determinados temas. Releio muito os mesmos poetas, isso já vai acontecendo. É raro ler assim um poeta completamente do nada. Tem de me interessar por algum motivo. Às vezes é uma recomendação de um amigo. Às vezes as recomendações dos amigos estragam. Os amigos vêm e dizem-me, pá, tens mesmo de ler, isto é muito bom. E eu, não. Enorme expectativa e depois pronto. Exato. O facto de estarmos a falar das recomendações dos amigos e dos poetas que lê, e há pouco também falou da tradução, pode levar-nos agora para a conversa, levar a conversa para a Enfermaria 6, que é um projeto online que a Tatiana tem com outras pessoas, que precisamente tem traduções também, tem poesia traduzida e tem a poesia autoral, tem também poemas seus. Para quem não conhece, como é que falaria deste projeto e porque é que as pessoas o devem ir visitar? Ok, então a enfermaria começou em 2013, parece-me que foi. Éramos 4, fomos 5 em algumas alturas, hoje somos 4 outra vez. E a Enfermaria 6 é um projeto editorial independente, a princípio completamente aberto. Nós ali durante 4 ou 5 anos tínhamos um site que funcionava mais ou menos diariamente, em que as pessoas nos faziam uma proposta e nos enviavam um texto. E se nós gostássemos do texto, publicávamos. Basicamente nós queríamos divulgar tanta gente jovem ou menos jovem quanto possível, e foi durante muito tempo um texto que publicou, um site que publicou amplamente autores do Brasil e de Portugal, que hoje boa parte deles são autores relativamente estabelecidos e que têm carreiras de escritores, tanto quanto ser escritor é uma carreira. A enfermaria começou porque eu e o José, que é o outro editor, e que é o meu marido, um dos outros 3 editores, nós mudámos para a Inglaterra e nós queríamos muito manter uma ligação com Portugal, e nós já tínhamos tido revistas literárias antes e já tínhamos trabalhado em revistas literárias antes. E então mantivemos o site em formato aberto. Nós temos também uma pequenina linha editorial em que publicamos 2 ou 3 livrinhos por ano, coisas que nos interessam. E nós mantivemos o site aberto durante muito tempo. A da altura tornou-se impossível porque nós tínhamos muitas submissões, e o problema não é os autores muito bons e os autores muito maus, isso é muito maus, talvez não seja o termo. Mas aqueles textos que são claramente publicáveis, muito publicáveis, e aqueles que não são claramente nada publicáveis. O problema não são esses autores para um editor, porque isso são decisões relativamente fáceis de fazer, aquelas pessoas que estão ali no meio e que é muito difícil decidir se o texto é publicável ou não.
e isso consumia-nos bastante tempo, e nós tínhamos bastantes autores que estavam ali nessa escala que está no meio, porque quanto mais jovem um autor é, mais óbvio, mais isso tende a acontecer. Entretanto, nós queríamos fazer outras coisas com aquilo e queríamos definir uma linha editorial, e nós tínhamos ali um grupo de 5 ou 6 autores que nós gostávamos muito deles, e acabámos por fechar o site e manter o espaço aberto, mantendo-os a escrever connosco, e tornaram-se assim uma espécie de pequena família. Portanto, há 7 ou 8 pessoas que são contribuidoras regulares do site, e que escrevem poemas, traduzem poesia, escrevem críticas, escrevem pequenas notas, e depois há essa pequena linha editorial que nós temos, e é basicamente isso. Portanto, é um sítio que as pessoas podem visitar, podemos deixar essa dica, não é? Que as pessoas podem visitar online, chama-se Enfermaria 6, e vão encontrar poesia escrita pela Tatiana, pelas pessoas que fazem o site contigo, mas também poesia traduzida, o que é interessante, porque é sempre bom para quem gosta de ler ir descobrindo, não é? Outros autores e outras traduções, e às vezes podemos gostar de um autor, mas ele não estar traduzido ainda, e portanto pode-se encontrar ali um poema ou outro traduzido, e isso é sempre bom quando isso acontece, não é? Tatiana, não sei, queria convidá-la, queria perguntar-lhe ainda antes de terminarmos. A Tatiana não vive em Portugal, vive em Oxford, como já conversámos, mas até por causa do projeto da Enfermaria 6 e por causa dessa vontade de se manter ligada a Portugal, eu imagino que não esteja a ver Portugal e o que se faz na poesia portuguesa assim de longe, não? Imagino que acompanhe. Como é que falaria há esta ideia, não é, de que a última década foi muito rica, ou este século, apareceu muita gente a escrever, e como é que a Tatiana, não estando cá, mas estando, falaria da poesia portuguesa contemporânea? Sim, eu acho que há gente muito jovem, muito boa a escrever agora, isso é muito claro para mim. É difícil pensar em abstrato sobre poetas. Há uma poesia da diáspora que eu conheço relativamente bem. Há poetas muito talentosos que estão a escrever de fora de Portugal, aqui e ali, que saíram com gente que saiu com a crise ou que tinha saído antes. E eu acho que são... É difícil de dizer. Há uma dívida muito grande nestes poetas, nestes jovens poetas que aparecem a partir dos anos 2000, como a geração da década de 80, com pessoas como o Joaquim Manuel Magalhães, o João Miguel Fernandes Jorge, o Hélder Moura Pereira, o António Franco Alexandre. Mas há depois talvez um lado mais de errância e de inquietude. Parece-me que há uma grande contaminação cultural. É gente que escreve sobre cidades e sobre referências culturais que não são necessariamente portuguesas. Eu estou a pensar que tenho 3 ou 4 amigos que fizeram livros que são mais ou menos sobre isso. Há gente muito jovem que saiu agora que está a fazer coisas muito interessantes e que ao mesmo tempo é muito conservador em termos formais. Eu conheço 3 ou 4 poetas que são assim. Há uma série de poetas que apareceram no Porto, não em Lisboa, que são bastante bons, jovens poetas. Isso é engraçado ver como se foi saindo um pouco do centro também. E eu estou de acordo com essa afirmação, e acho que é uma geração bastante... que tem um espírito bastante crítico, talvez, mas isso... e mordaz. Há uma coisa que eu acho que é uma coisa que distingue bastante das gerações anteriores. Há muito humor em alguns destes jovens poetas. Eu estou-me a lembrar que uma vez tive um jantar com um poeta que estávamos todos a jantar com um poeta que se chama José Manuel Teixeira da Silva, que era o poeta de outra geração, né? E ele dizia isso: vocês têm um sentido de humor que nós, apesar de tudo, não tínhamos, que não é tão visível.
Eu não sei se isto responde à sua Claro pergunta. que responde, claro que responde. E também interessava-me saber, saber da sua vontade, não é? Da sua presença, apesar de não estar a viver em Portugal, da sua atenção e da sua presença, ainda que online, ao que se vá fazendo, porque nós sabemos que, inevitavelmente, a internet permite que as pessoas estejam ligadas, e eu pensei, bom, eles mantêm o Enfermaria 6, a Tatiana está nas redes sociais e, portanto, interessava-me saber, porque também vive fora, não é? Apesar de tudo, é como dizia no outro dia, quando conversámos para eu a convidar para esta conversa, disse, não nos conhecemos ainda, porque, pronto, eu comecei a fazer coisas de poesia há 10 anos e a Tatiana saiu de Portugal há 10 anos, portanto há aqui esta coincidência, ou seja, já saiu há imenso tempo, não é? Dizia, antes de começarmos a gravar, Tatiana, precisamente por já ter saído há uma década, que agora já se senta em casa aí, não é? Portanto, não sabe se volta. Não sei, é uma coisa na qual eu não pensei particularmente, nem acho que vá pensar. Tal como nunca me ocorreu mudar-me para aqui, também não pensarei em voltar a Portugal até me parecer que pode acontecer ou não. E apesar de tudo, é uma incerteza com a qual eu gostaria de viver. É engraçado pensar, eu aqui há uns tempos estava a escrever uma introdução para uma antologia de poesia grega que saiu aí agora, A Grécia de que falas, que compila uma série de poemas de Manuel Rezende, e há um poeta grego da diáspora, que é o Seferis, que ganhou o Prémio Nobel em 63, e ele tem um dos versos mais tristes que eu alguma vez li a alguém acerca da diáspora. A diáspora dele não é a minha é muito confortável. Ele teve de sair da Grécia durante a guerra. Ele era um diplomata que foi para o governo no exílio quando os nazis entraram em Atenas. Ele teve de fugir com o governo grego, portanto não são duas coisas que se confundam. Mas ele escreveu durante esses anos uma das coisas mais tristes que eu uma vez li a um poeta acerca de estar separado do seu país, que ele dizia: onde quer que vá, a Grécia ferme. É uma ferida que fica comigo. Há outro poeta muito mais novo que resolveu comentar este poema do Seferis e diz: bom, sabes, a Grécia não é só uma ferida, é também o bom vinho da minha aldeia. Eu estava a ter esta conversa com um amigo meu que está em Inglaterra há muito, muito tempo, que é o Luís Amorim de Sousa, que tal como ele fez, os anos que foram decisivos para ele se tornar escritor, são os anos que ele passou aqui em Inglaterra. E há, de facto, qualquer coisa que Portugal nos deixa. Eu não sei se sou bem uma poeta. Para já, a escolha consciente de continuar a escrever em português, isso é uma opção minha, e é uma que eu não tenciono mudar de maneira nenhuma, porque me sinto ligada à literatura portuguesa. Mas há qualquer coisa que Portugal nos deixa, mesmo quando já estamos bastante aculturados noutro sítio, que fica connosco. E, na verdade, nós não somos tão conscientes dela até sairmos. Eu nunca me perguntei ao certo o que é que queria dizer ter nascido com um passaporte português em Portugal até sair, o que é que culturalmente isso quer dizer. Porque nós vivemos numa cultura que nós achamos que é global e que não há diferenças culturais particularmente significativas. Mas não é. Mas não é isso, não é verdade. Isso existem e é muito claro que isso é muito óbvio para mim de alguma maneira. Portanto, Mas há qualquer coisa de Portugal que sim, não, nem é que permanece, é que a Tatiana, digamos que qualquer coisa como que se revelasse, que se revela por estar aí. sim, sim, que se revela por estar aqui é um país e uma língua que eu amo, como há mais dois ou três países ou línguas que eu amo. Portugal é isso. Eu estou com muitas saudades de Portugal neste ponto. A última vez que estive aí foi em março e nunca me tinha Há um acontecido ano. antes. Nunca me tinha acontecido antes estar tanto tempo sem ir a casa. Aliás, eu voltei no dia em que Inglaterra foi para o lockdown, foi assim uma viagem que foi uma espécie de filme de terror. E foi muito estranho fazer essa viagem. Mas sim. Há um ano. Pode ser que agora, com o verão e as vacinas e tudo isto, e os planos de vacinação,
Pode ser que já seja possível. Tatiana, queria convidá-la para ler um poema seu. Qual é que quer ler? Qual é que eu quero ler? A Raquel viu que eles são longos, não é? Sim. Eu ia sugerir quanto tempo é que a Raquel me Eu dá. quero entender. Isto é para a internet, não há pressão editorial. Eu não quero As que seja assim grelhas e essas coisas. do Sim. tamanho de um discurso do Fidel Castro. Mas eu tenho de facto poemas longos. Eu estou a pensar em ler 2 poemas novos que não estão. Uau, boa. Não estão nesse Vamos lá. livro, assim, estreia mundial. Ler um do livro que saiu a seguir ao quarto, em Atenas, que é o livro que desapareceu. Eu fui lançar esse livro em março a Portugal e não conseguimos lançar o livro porque foi a semana em que foi tudo para, para lockdown. E talvez ler um poema desse livro e depois ler um poema inédito. Pode ser? Claro que pode. Eu lembrei-me hoje que hoje é o Dia da Mulher e há um poema sobre a cozinha e sobre a minha relação com o objeto de cozinha que são os relógios de cozinha, aqueles objetos, Para limões, medir o tempo, sim. para medir o tempo, que uma pessoa, eu percebi que isto é um daqueles objetos dominantes na minha vida, e então resolvi escrever um poema a dada altura que parece ser sobre isso, e o poema chama-se Gaio Júlio César como o ditador do Império Romano, e começa com uma epígrafe de uma poeta da Sardenha que se chama Antonella Aneda, e ela tem um verso em que diz: La cucina é um promontório, a cozinha é um promontório. Então, dá-se a volta à parte de cima, fechado na mão como uma laranja, e ele roda no sentido contrário ao do relógio, até que se faz chegar ao fim do tempo, e uma campainha deflagra o som, inunda a sala. Estas pequenas fatias de tempo são também expressão da liberdade que te resta. Houve uma geração deles, o primeiro em forma de joaninha, um limão e agora a cabeça de um gato, a que deste o nome de Gaius Julius Caesar. Não exatamente por nostalgia da história do Império Romano, saudades na pequena cozinha que confina com a sala de um tumulto de guerra das Gálias, ou de homens capazes de falar deles mesmos na terceira pessoa, antes de Mário Jardel, Júlio César, o colosso da República Romana, não o gato relógio de cozinha iniciou esta tradição, e tu és o tipo de homem que seria, sem dúvida, capaz de falar de si na terceira pessoa, no sentido em que queres muito ser alguma espécie de instituição do topo da minha manhã até à ponta do dedo grande do teu pé esquerdo, enquanto eu aqui, no meu gabinete, dormito entre um e-mail e outro, à espera de que mais um editor extraviado me venha falar sobre a necessidade de aumentar o lucro de revistas sobre pulgas, amendoins, as virtudes terapêuticas das moscas, a complexa biologia das abelhas. Insetívoros enredos vão, dia a dia, enredando o mundo que se redime na pureza deste gesto que podia ser o de um cirurgião com o bisturi ou o de um químico no seu laboratório, mas é só isto sem mais alarido. Ao fim do dia, a mão pega pela base o relógio e fecha-se sobre ele. A outra roda ao topo no sentido contrário, dando-me por alguns segundos a ilusão de alívio de que o tempo pode ser enviado para trás. E depois o efeito adverso, alguns minutos de repente, tornados conspícuos pela necessidade de ver anunciado o seu término. No tempo em que o arroz leva a cozer, tu estás na rua, numa cidade batida pelo sol, tão assoberbada como certas pequenas ilhas em poemas homéricos, surgiam com o epíteto de batidas pelo vento. Embutido contra a minha vontade, tu em cada segundo destes momentos, correndo em direção a um oblívio de areia e sal, num anacronismo de ampulhetas que são agora toda a atenção do meu tempo, que não voltará a ser o meu tempo, depois de te observado pelo canto do olho, para lá de óbvio ainda fácil de observar, como que há mais translúcida transparência, alguma Circe em vez de algum Homero que te cantasse como é preciso, na tua beleza útil e moralizadora de Ulisses contador de tretas, a um mulheredo facilmente impressionável. Enquanto esta faca que não cortou o fogo seguirá obedecendo a outros propósitos, sagrando-se em outros mais prosaicos rituais.
Outra opção não terá do que trazer-nos ao fim do tempo pelo gesto de picar cebola, que, como tudo que reverbera e atravessa de um estado a outro com paixão cega, sobre o fogo não levará mais do que um minuto a refogar. Nas cidades vizinhas, que os homens atravessam com a sua vontade e o seu abandono e a sua ira, o mesmo minuto universal transcorre, estabelecendo o seu campo magnético. Leis de navegação tão obscuras como os corpos, não obedecendo sequer à previsibilidade das direções prescritas para as rotinas de todos os dias. Digo, antes de 2 corpos em queda, Gaio Júlio César, relógio de cozinha, e eu, e um tom de pulsar no acelerar do tempo, não a pose e a sua irmã mais velha à imitação, mas a manifestação real, atenta e absoluta da dança desta angústia feroz, coroação sangrenta e despreparada, onde nunca ninguém conseguirá soterrar o breviário de todos os gestos de uma ternura tão imprudente. Ai, eu tinha desativado o meu microfone, peço desculpa. Estava a dizer bonito, obrigada. Notei aí a referência ao Herberto Helder da Faca que não corta o fogo, e é curioso porque há pouco, antes de começar a gravar a conversa consigo, estava a folhear de novo o seu livro e já não sei em que poema, porque agora não me recordo, também vi lá um verso que remete para o Daniel Faria, homens que são como casas, ou homens que são... Como lugares mal situados, homens que são como lugares mal situados. Exatamente, eu gosto muito desse poema do Daniel Faria. Então agora vamos ouvir o inédito, deixe-me só mudar aqui a configuração para ouvir, vou pô-la... Exato, assim, fica só a Tatiana. Eu não escolhi bem o inédito. Raquel, quer um poema mais breve ou quer um poema mais longo? Como preferir. Ok. Eu acho que vou ler o poema mais breve. Isto é um poema que eu escrevi há poucos dias. Eu não sei se ele é grande coisa ou não. Eu estava interessada em escrever um poema sobre a esperança e talvez traga a nossa conversa em círculo sobre como é que os poemas podem dizer coisas que não existem. Eu estava interessada em escrever um poema que falasse de uma coisa que depois de morrer continua a existir e continua viva de alguma maneira. E é um poema que parece que é sobre arqueologia, mas não é bem. Então, o poema chama-se Escavar Antino. Antino é o rapaz que foi amante do imperador Adriano, em Roma, e que morreu, é assim uma espécie de murder mystery. Ele não se sabe muito bem como é que ele morreu afogado no Nilo, não se sabe ao certo o que lhe aconteceu e havia uma série de especulações, e até hoje existe gente que especula porque é que Antino morreu. A única coisa que nós sabemos ao certo é que o que quer que tenha acontecido foi algo que causou ao imperador Adriano um desgosto tremendo, e uma culpa terrível, e ele encheu o império basicamente de estátuas do jovem Antino. E este é um poema sobre uma dessas estátuas que foi escavada em Delfos não lembro se foi 1895 ou 85, e que está ainda hoje, apesar de todos os saques culturais que vão acontecendo, ainda está hoje em Delfos e pode ser vista lá no pequenino museu que eles têm. E eu começo com uma epígrafe da Sofia que diz: caminhei para Delfos porque acreditei que o mundo era sagrado e tinha um centro, que é um poema que ela escreveu e que está publicado no Dual. Então vamos lá. Escavar Antino. O homem que importa não está na fotografia, nem atrás da lente cuidadosamente depositada sobre o tripé. O homem que importa é como todos os homens importantes. Ainda não chegou, ou não está onde é preciso. Perdeu alguma coisa, e o que ele perdeu fala querer sair para sempre do próprio corpo e não o deixa pronunciar o próprio nome. Na fotografia também não está a raiva das raízes arrancadas em sucessivas camadas. Não se vê a primeira incisão à superfície, a aguçada agulha que marca nas bússolas os polos magnéticos. Avariou-se e não explica como encontrar o antino que falta. O mármore não brilha nas noites do norte e não é o corpo amado de noite. A brancura das estátuas não é como a matéria anoitecida do amor e ninguém começa por apaixonar-se pela morte. Neva em Delfos inesperadamente, para onde caminhamos por acreditarmos que o mundo é sagrado e tem um centro, visível no lento traço com que os braços, erguidos ao alto, apontam o ar noturno, revelando no compasso do gesto, ponto a ponto, as diferentes cores das estrelas. Os vasos cobrem-se de musgo,
de musgo e a noite de inverno apaga as estações. Ninguém sabe bem o que acontece quando sucessivas camadas de tempo sepultam uma memória da alegria a muitos metros debaixo do chão, e ela é redescoberta por acidente e germina de repente. Agora alguma coisa em ti se apaga e parte em busca, como um lobo entra pela noite, e desaparece entre a geada e os ciprestes. Antino em Delfos guardava os portões. As sementes que plantaste na tua casa junto ao vale hibernaram como os corpos na febre das doenças sazonais. E eu nunca pensei em Antino, junto à biblioteca de Adriano, em Atenas, quando Teodoro fechou as portadas azuis da sua casa junto à Acrópole. Ninguém sabe bem explicar como o amor não respira diante das janelas fechadas. Pensei, por fim, que as coisas amadas têm uma lenta geografia que pede paciência, a recusa da autodestruição, um cuidado sem fim, que quando aceleram são elas as peças que te defendem contra a decrepitude do tempo. Também quando eu não estiver aqui, queria que te lembrasses do quanto amei estas ruas e queria que a alegria do meu amor passasse para ti até para lá de todas as ausências. Estas casas foram construídas com toda a pedra que pudemos encontrar. No Vale em Delfos, a câmara avariou-se antes de os pinheiros entrarem pela neblina, e estas imagens hão de fazer-me falta no momento em que a noite passa a manhã. Árvores visíveis como lanças de gelo perfuram, entrando por esta impressão de alegria, que é o caos das vozes quando lá embaixo o ar noturno explode para lá dos cadernos. Naquele ponto onde a caneta que registra os instantes encontra o momento mesmo antes do inverno passar à primavera, quando a lenta travessia é feita no lado errado do espelho retrovisor, do gelo e da geada que queimaram tudo. A vida inesperadamente emerge, sem sobressaltos, num ângulo do desconhecido que a fotografia não explica. Ninguém sabe ao certo como saímos da dor, mas os arqueólogos sabem que as suas escavações destroem muitas coisas. Demasiadas camadas de história vão desaparecendo até chegar ao ponto onde se pode escavar em redor de Antino, e as pás seguem apagando o tempo à medida que avançam. Quando Antino emergiu da terra em Delfos, o rapaz não se parecia nada com um deus. O tempo fizera o seu trabalho, ele perdera os braços, há uma fratura no mármore, imediatamente abaixo do joelho esquerdo. Torso e rosto estão sujos de terra. É terrivelmente difícil amar estátuas em ruínas. Às vezes é até terrivelmente difícil amar o amor dos outros. O que no amor dos outros nos dá lugares onde voltar. O encargo de atravessar esta estrada e entrar neste edifício. No rosto perdido e lunar do rapaz, na sombra da tarde, um deus do alto deve ter fixado a dor de Adriano e tê-lo prendido à terra para o ver imóvel no seu luto, que se multiplicou por muitas estátuas, dispersas pelo mundo romano. O rosto adolescente de Antino atravessa o teu com a interminação de horas que é a mesma com que pétalas choveram na cabeça do imperador. Em Delfos, um homem que não é Adriano cobre-se lentamente de neve na paisagem, vendo mover-se a custa ao longe. Algo acende em ti a atenção da espera, enquanto tu acendes um cigarro, para tornar a observar o vale de novo. A morte, que destrói muitas coisas, não estilhaçou ainda o torso de Antino em Delfos. Pronto, é isto. Gostei muito, Tatiana. Obrigada, gostei mesmo. É Obrigada, mesmo eu. Não mesmo. Deixa-me só ver se consigo aqui pôr isto bem. Eu não sei como é, só um bocadinho. Está-me a ver? Estou a vê-la perfeitamente. Não vejo nada. Eu só a vejo assim. Ai, meu Deus. É aqui, já voltei. Desculpe que eu às vezes com estas coisas das tecnologias não sou maravilhosa. Pronto. Eu também não, e o Zoom para mim é outro. A pessoa vai-se fazendo. Muito obrigada, gostei muito. Gostei muito da nossa conversa. Vamos manter-nos em contacto. Vamos nos mantendo em contacto. Muito obrigada pelo seu convite, por ter tirado uma hora para falarmos de algumas coisas. E bem bom. Muito obrigada pela iniciativa. Nós, a Nação dos Poetas, agradece. Obrigada, Tatiana. Até breve. Quando vier a Portugal, a ver se nos conhecemos pessoalmente. Até breve. Combinado, Raquel. Um beijinho. Obrigada, um beijinho. Obrigada. Um abraço. Tchau.